Olá, quinto ano! Tia Mari está aqui hoje para fazermos um resumo da nossa aula live de português. O tema da nossa aula foi pontuação, certo? E se encontra no nosso livro de português, na página 77, tá? Vai da página 77 até a página 81. Vamos dar início na página 87. Vamos falar primeiro pontuação. O que é pontuação? Pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. A pontuação é empregar sinais gráficos para auxiliar a compreensão, entendimento, para que se possa ter entendimento do que se está lendo. O que são esses sinais gráficos, Tia Mari? São conjuntos de sinais que nos auxiliam para que a leitura possa ter uma boa entonação, para que possa organizar, dar sentido à leitura, representar na língua escrita e falada pausas, uma boa entonação, para que se tenha uma compreensão correta do que se está lendo, certo? E esses sinais gráficos são ponto final, ponto e vírgula, vírgula, ponto de interrogação, dois pontos, ponto de exclamação, travessão. São esses que estão aqui, ó, no nosso livro de português na página 77, certo? Então é sobre esses sinais gráficos que vamos falar hoje, ok? Vamos lá. Então esses sinais gráficos é que nos auxiliam. Eles são utilizados para que possamos compreender, entender o que estamos lendo, ok? Para ter uma boa compreensão da leitura. Vamos falar aqui do ponto final. Acompanhando o nosso livro, crianças. Ponto final indica o fim de uma frase. É utilizado no final de uma frase. Ponto final aqui, ó. Por exemplo, eu adoro andar de bicicleta. Ponto final. Acabei a frase, eu ponho um ponto final, ok? No nosso livro tem uma outra frase. Precisamos de um rei. Ponto final, ok? Então, o ponto final indica o fim de uma frase. Vírgula. A vírgula, ela é utilizada para dar uma pequena pausa. Ela indica uma pequena pausa na leitura, na hora de fazermos a nossa leitura, certo? Ela separa palavras e frases, como por exemplo, muito bem, Pedro, como está em nosso livro de português. Acompanhe o nosso livro, tá? Muito bem, Pedro. Assim, olha, a Mari vai colocar o exemplo aqui no quadro. Muito bem, Pedro, olha. Essa vírgula serve para dar uma pequena pausa no momento da leitura. Reparem que eu faço uma pausa no momento em que leio. Muito bem, Pedro. Certo? É para dar entonação, para dar sentido, tá? Vamos lá. E ela pode ser utilizada também para enumerar, no sentido de enumeração. Como, por exemplo, fui ao mercado e comprei leite, vou colocar uma vírgula, pão, vírgula, açúcar e ovos. Essas vírgulas utilizadas entre as palavras leite, açúcar e pão, elas são utilizadas para separar esses elementos, para enumerar, ok? Então também podemos utilizar a vírgula para a enumeração. Nosso livro dá o exemplo. Salve o maior dos guerreiros, o general vitorioso de 1000 guerras, o pregoeiro das ditaduras, o mestre do poder. Está aí enumerando, dizendo que salve o maior dos guerreiros, que é o general de 1000 guerras. Certo? Vamos lá. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é esse sinal gráfico aqui, olha, crianças, é esse. Esse é a vírgula e esse aqui é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior na leitura, certo? Como, por exemplo,
Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Reparem lá o ponto e vírgula, que nós damos uma pausa maior ao ler a frase. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Ok? Muito bem. Vamos falar agora de ponto de interrogação. Vamos seguir a ordem do nosso livro, tá? Ponto de interrogação é esse aqui, ó. Ó, estamos falando desse. Ele é utilizado, crianças, em perguntas, em final de frases interrogativas, ok? Quando eu faço perguntas, no nosso livro tem um exemplo. Você quer ser nosso rei? No final dessa frase, eu utilizo o ponto de interrogação, que indica que eu fiz uma pergunta. Tudo bem? Vamos seguir. Agora, vamos falar do ponto de exclamação. Indica o final de uma frase exclamativa. Indica surpresa, admiração, certo? Como, por exemplo, desde menino, eu tenho vontade de fazer uma coisa, isto. Outra frase também que é exemplo de frase exclamativa. Que dia lindo! Estou exclamando. O ponto de exclamação, ele indica surpresa, admiração, certo? Aqui, que dia lindo! É uma frase exclamativa, ok? Agora, vamos falar dos dois pontos. Aqui, ó, esses dois pontinhos aqui. Os dois pontos, ele é utilizado em citação explicativa. Quando eu quero explicar alguma coisa, como por exemplo, 10 gatos foram selecionados. Olha lá os dois pontos. O Romão, o Mimoso, o Bichano, o Gato de Botas, o Gatanhudo, o Mateus, o Guarda Noturno, o Pisa-Telhados, o Professor e os 7 Fôlegos. Está aí uma citação explicativa. Quando eu quero explicar alguma coisa, antes dessa explicação, eu acrescento os dois pontos. Também é utilizado quando se vai mencionar alguma coisa, certo? Muito bem, apoiado. Antes da fala de personagens, como por exemplo, ela falou. Dois pontos, indica que alguém vai falar, né? Antes da fala, mas indica, esses dois pontos indica que alguém vai falar. Ó, ela falou. Vamos ao parque. Você tem esse exemplo aqui, criança, agora que veio na minha cabeça, tá? Ponto final aqui. Vamos ao parque. Esses dois pontos indica que vai haver uma fala de personagem, que alguém vai falar, ok? E o travessão, olha aqui, que serve para introduzir, olha, a fala de alguém. Olha aqui, vamos ao cinema, marca a fala de personagens, é utilizado em diálogos. Nosso livro dá um exemplo. Mimoso, vendi tudo que tinha e dei aos pobres. Ok? Então, esses são os sinais gráficos que estão no nosso livro e que foram citados na nossa aula live de português, ok? Esses sinais de pontuação, tá? Eu já falei aqui que está na página 77 do nosso livro, que fomos da página 77 até a 81, fizemos a correção de exercícios, ok? E foi isso, crianças. Foi isso que aconteceu na nossa aula live. Ah, também enviei para o grupo 2 exercícios. 2 exercícios pequenos para que vocês olhassem lá, copiassem no caderno de português de vocês, realizassem a tarefa, que depois
Tia Mari vai enviar um gabarito, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar direitinho, tá? E foi isso. A nossa aula live foi esse tema, foi isso. Foi pontuação, ok? Crianças, aqui encerra a nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!